Toma um cronista a bela figura do seu filho, que se gabava de comer o céu azul e ficar todo brilhando. Também eu tenho essa impressão ao me ver candidato a primeiro governador da minha terra. Eis-me brilhando das luzes que esta noite já não sei se me entram pelos olhos ou se deles me saem sobre a cidade noturna. Vive o povo neste estado, dominado pela ansiedade e pelo morno e lento desespero que se vai apossando das consciências e entorpecendo as vontades. Ele foi campeão, ele derrubou Getúlio, quase derrubou Juscelino, derrubou o Jango Goulart, derrubou o que mais? E ele nunca deixou de ser jornalista, a verdade é essa. A briga do Carlos Lacerda era uma parada. Ele tinha uma maldade na discussão infinita, quer dizer, ele entrava no debate para matar o outro. Ele gostava do Brasil, ele gostava do Rio de Janeiro, ele era um político. O Carlos era muito possessivo e gostava de amizades exclusivas dele. E começou a me provocar no jornal, dizendo que eu era incompetente. É claro que ele, quando queria seduzir, era um sedutor. Para discutir com ele era difícil. Para o bem ou para o mal, ele é uma referência constante na memória dos cariocas. Você nesse desenho desencavou a alma torva daquele filho da puta. A única coisa que o Carlos Lacerda tinha na vida era uma vocação pública, não tinha nenhuma outra. O resto era besteira, não tinha família, não tinha neto, nada. Um pai importante, um pai denso, quer dizer, um pai que marcou sua presença. Que ele estava uma vez na tribuna, quando um deputado do PTB pediu uma parte. Disse: Vossa Excelência é um purgante. Vossa Excelência é a causa de todos os males políticos do Brasil. O cara quando olhou assim, que viu quem era o deputado, disse: olhe, se eu sou um purgante e sou a causa dos males políticos do Brasil, Vossa Excelência é o efeito. Nossa, quanta coisa. Olha aqui. Caramba. O Lacerda odiado, assim, por tanta gente. É uma coisa que sempre me... Aí num problema também, entende? Um problema um pouco da origem dele, quer dizer, ele nunca chegou a ser membro do Partido Comunista, mas tem uma história que acho que até ele conta nesse livro Depoimento, em que ele pediu licença à direção do partido para fazer uma determinada reportagem, não sei para que jornal. E essa licença foi concedida. Ele fez a reportagem e aí alguns membros do partido ou da direção renegaram a licença, dizendo que ele tinha exposto o partido. E aí, como não podiam fazer nada, fizeram publicar uma resolução da direção expulsando-o do partido, do qual ele nunca tinha feito parte. Era uma maneira de avisar a polícia que ele estava vinculado. Ou seja, saiu a notícia da expulsão, no dia seguinte ele estava em cana. E aí criou-se uma briga que durou o resto da vida. Então ele ficou um homem extremadamente, como tudo, anticomunista. Não vejo nenhum resíduo de como ele era acusado, porque também era uma época em que no Brasil a pessoa ou era engajada ou era alienada. A vida pública dele, que a teve, coisa que eu não tenho, por exemplo, nem você tem, nem seu pai teve. Meu pai quis ter. Ele quis ter, optou por ter uma vida pública, aí é diferente, porque a vida pública interfere na vida de toda uma população, pelo menos de muita gente. Aí sim, aí as pessoas têm até o direito, né, de conhecer detalhes dessa vida pública.
que é uma coisa evidentemente para ele vocacional, desde o meu bisavô, o avô dele, de quem eu herdei o nome. Foi prefeito de Vassouras, foi deputado estadual, foi deputado federal, foi ministro de Estado, e morreu como ministro do Supremo Tribunal. Quer dizer, teve uma vida política. Meu avô, o pai dele, também fez a mesma carreira, encerrou a vida política dele como deputado federal e adversário do Getúlio logo depois da Revolução de 30. Chácara do Sebastião Lacerda por aqui? Direto? Tá bom, obrigada. E eu pergunto, será mentira a viuvez, o crime, a morte e a orfandade? Serão mentiras os corpos dos assassinados e dos feridos? Será mentira o sangue que rolou na sarjeta da Rua Toneleiros? Será mentira a presença dos órfãos abandonados pelo pai que os devia assistir? Nós não mentimos, senhor presidente. O que nós fazemos é conter a verdade, é reprimi-la dentro dos limites do nosso bom senso e do nosso patriotismo. É não permitir, é aconselhar, é insistir para que essa verdade não exploda na desordem e não rebente em torrentes de sangue. Havia previsibilidade de atentados, tanto que os oficiais da aeronáutica acompanhavam em todas as saídas noturnas dele para fazer comício. Portanto, havia suposição que poderia haver um atentado. O Armando Nogueira, nosso colega, assistiu esse atentado, foi a um botequim da esquina e ligou para o Pompeu de Souza no Diário Carioca. Pompeu, acabei de assistir um tiroteio aqui na Rua Toneleiros. Tem um cadáver na calçada e o Carlos Lacerda está ferido. O Pompeu disse, então, Armando, volte urgente para o Diário Carioca, porque eu vou reabrir o jornal para lançar essa notícia. E no dia 24 de agosto, ele reuniu o Ministério e eu tirou uma licença da Presidência da República. Nós estávamos na tribuna da imprensa, nós éramos os grandes vitoriosos, porque nós tínhamos acabado de depor o Getúlio. Mas 2 horas depois, com aquele tiro no peito, ele transformou aqueles grandes vitoriosos nos grandes derrotados. Ele estava dando uma entrevista para o Idalécio Vanderlei, que fotografava, e para o Biratã de Lemos, que fazia a reportagem, para o Cruzeiro. Aí, de repente, o Borges, que era o secretário de Segurança, ligou para ele e disse: Perón está preso no Galeão. Aí ele parou a entrevista e disse: corram vocês dois lá, façam a cobertura, não sei o que. Mas nós viemos entrevistar o senhor. Pô, vocês vão deixar de ir atrás do
do Perón para fazer uma cobertura, e saíram os dois lá para fazer a cobertura. Eu acho, nem sei se o Cruzeiro naquela altura sabia. Então. O que você acha que ele gostava mais, ser político ou ser jornalista? Não, ele gostava mais de ser jornalista, na verdade. Política, para ele, era uma coisa que ele tinha até um certo desprezo pela atividade política, a combinação, a conversa, não sei o quê. Ele achava que a política era um meio para você chegar ao poder, um meio indispensável. E o poder em si era muito chato, era muito ruim. A única vantagem do poder era poder fazer as coisas. Prepara-se a Guanabara para celebrar o 4º centenário de sua fundação com obras monumentais como o viaduto Lobo Júnior, ligando a cidade pela Avenida Brasil aos subúrbios da Leopoldina. Engenharia aliada à estética urbana é o princípio da atual administração. A cidade encravada entre rochedos exige a construção de grandes túneis como este Catumbi Laranjeiras, ligando os dois bairros e estabelecendo novo e rápido circuito entre a zona sul e norte. Transforma-se assim o Rio em um dos maiores centros turísticos do mundo. Como é que um homem como Carlos Lacerda, que era um destruidor, um homem do combate, um homem que acabava com Getúlio, acabou com Jânio Quadros, quando se colocou no governo da Guanabara, ele se transformou no maior construtor. Ele passou a realizar obras, Guandu, o túnel Rebouças, o aterro do Flamengo. Mas eu tenho uma resposta, é porque ele amava o Rio de Janeiro. Toma-me de surpresa a ordem do presidente desta convenção para dirigir a saudação da cidade aos candidatos e a do partido à cidade. Mas que poderia eu, em realidade, dizer, nas necessariamente breves palavras que me incumbe aqui proferir, senão que a cidade que desaprendeu o riso ri agora largamente pela minha boca. Eu conheço o Rio de Janeiro todo graças a essa convivência com ele no governo, porque ele me acordava às 6 da manhã, vamos ver como está a obra do Guandu, e lá íamos nós. Vamos ver como está não sei o quê. Então, e na cidade inteira, ele tomava conta da cidade inteira. Como a gente acorda para tomar um copo d'água, às vezes ele acordava assim, 2h30 da manhã, 3 horas da manhã, acordava o motorista e ia percorrer o Guandu, ia não sei o quê, ia percorrer a obra. E qualquer dignitário que chegasse no Rio de Janeiro, o programa era visitar as obras. Isso eu acho que é uma coisa que o enchia muito de prazer e até de orgulho mesmo de ser o responsável por isso e tudo. E realmente foi um momento feliz, certamente um momento feliz para ele. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Specifically, Mr. Servan, did you support the overthrow of the democratically elected president of Brazil, Mr. Goulart? Well, yes, I did. For a certain time, we believed that we had a democratic government when we did elect by a smashing vote President Quadros, who got the absolute majority in a program. And when he did resign, his program was over. And the vice president, who was elected on the opposed ticket by a very thin majority, became president. In other words, it's like electing Governor Reagan and Vice President Bob Kennedy, or vice versa, and all of a sudden you get rid of one and you had the opposite. So there was a sense of frustration in the country, and President Goulart was called by the military a liability to national security. Well, he came on anyway,
because we tried to have law and order and continuity of the democratic process. But it seems to me that was a sort of collective political suicide in the whole body of government, because they started doing such an agitation in the country that the whole thing was going to pieces and falling apart. Then when the military decided to intervene and try to establish law and order, every one of us supposed that we're just going to call elections as it was supposed by law and by general consensus they should. Well, it seems that they were a little tired of intervening and putting law among the politicians, and then they substituted them. And they have now a sort of a hybrid regime who certainly does not, cannot be classified as democratic. Well, you see, my confusion, and I think the confusion of a lot of Americans, has really to do with this. Those of us who are sort of familiar with your career know that you have very consistently supported freedom. But in the course of supporting freedom, you sometimes are in favor and sometimes not in favor of people who have been democratically elected. So the question arises, what are the theoretical circumstances under which you pull away from democracy because you feel that freedom is the substantial alternative? True. But the question is that in these countries, you cannot speak of freedom in an abstract sense. Quando ele não se conformou com algumas atitudes que vinham sendo tomadas pelo Castelo e pelo grupo dele, a resposta dele foi fazer a frente ampla. Ele viu que o poder estava na mão de um grupo de militares dispostos a ficar 20 anos no Brasil. Uhum. Acabaram ficando. Uhum. Era esse o objetivo deles. Ele percebeu. Uhum. Então tinha que haver um agrupamento de civis que não quisessem isso e tivessem, em relação ao país, a generosidade de abrir mão das suas divergências em torno de um programa democrático comum. A Frente Ampla foi isso. A vida política, ela avança. Porque se você não acompanhar esse movimento, você fica para trás. Então, nesse sentido, a aliança do Carlos Lacerda com Jango e Juscelino não foi só do Carlos Lacerda, foi do Juscelino e do Jango e do Carlos Lacerda. Portanto, não é uma... E de todos nós. Ele foi preso em 69. E eu também. Ele me avisou que eu ia ser preso. Foi a coisa mais engraçada do mundo. Eu fui preso e ele foi depois. E as razões da prisão não tinha nada que ver uma com a outra. Mas ele me avisou, eu fui preso num dia, ele foi preso no outro dia. Eu saí antes. Aí fui visitar ele. A Cristina fez uma carta muito bonita pro Costa. Eu fui visitar ele e já tinha saído. Eu me lembro de eu criança visitando ele na prisão. Hélio Fernandes estava junto. Estava junto. Tinha uma opção de ex-comunista, que tinha horror a ele a ele. Botaram tudo lá. Eu já sabia das relações ruins do Mário Lago com o Carlos Lacerda, porque ele contava isso com gosto, que não gostava, enfim. Eu falei, eu vou esperá-lo para preveni-lo, para não haver esse desentendimento aqui. Aí eu cheguei, ele foi preso, ele estava representando, estava no teatro, então chegou todo maquiado e tal. Eu falei, Mário, o Carlos Lacerda está preso aqui. Eu não falo com esse filho